Saudações! Estamos aqui nessa transmissão do Peso contra Peso. Eu sou o Michael de Jesus, sou procurador aqui no estado de São Paulo, advogado, doutor em Direito Financeiro aqui na USP em São Paulo, mestre em Direito Administrativo pela PUC de São Paulo. E o nosso canal aqui a gente sempre fala de política, direito, controle dos poderes, que a gente está preocupado sempre com a ideia de harmonia, mas sempre esquece que a administração pública, o gestor público, ele está atrelado a muitas frentes, a muitas mãos, e ele está vinculado a outras instituições que não faz parte dos três poderes, mas que tira a consciência e a paz e a harmonia, muitas vezes, daquele que tem o peso da caneta. Temos o Tribunal de Contas, o Ministério Público. A ideia aqui desse canal é nós falarmos além do sistema de equilíbrio dos poderes e sempre ter um convidado ilustre, especial. E hoje o nosso convidado, ele é mestre em Direito Financeiro e Econômico aqui na USP de São Paulo, é advogado do Senado e também é sócio fundador da Sheila Advogados. Vou apresentar para vocês Marcelo. Marcelo, meu grande amigo. Tudo bem com você, Marcelo? Seja bem-vindo aqui à nossa transmissão. Como é que você está? De antemão, quero agradecer a sua presença aqui nesse nosso projeto. E eu gostaria que você aqui, né, eu já apresentei brevemente, mas eu gostaria que você aqui, você pessoalmente se apresentasse para o pessoal e falasse um pouco do Marcelo. Como é que o Marcelo chegou no direito e como é que o Marcelo chegou no Senado Federal, que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre aqui os três poderes, em especial o Poder Legislativo. Marco, meu amigo, muito obrigado, tá, pelo convite, e é uma honra estar aqui com você. Bom, como que eu comecei no direito, comecei a gostar do direito? Essa uma pergunta que foi muito legal, é muito legal você fazer, porque é uma longa história. Quando eu estava ainda no ensino médio, eu tinha um objetivo de ser policial militar. Eu gostava e tal, né? Assistia os filmes de policial e tal, gostava bastante. E aí eu comecei a estudar para o concurso da PM. E aí saiu um concurso da Polícia Civil também, que era um concurso de nível médio à época, e eu fui fazer, e na Polícia Civil cobrava direito, direitos humanos, processo penal, direito penal. E aí eu comecei a gostar daquilo. Aí eu falei, olha, depois que eu me estabilizar aqui, eu passar no concurso, eu vou estudar direito. Aí, né, comecei estudando direito, aí vai avançando no tempo. Aí eu resolvi, além de trabalhar na advocacia, eu resolvi, depois de formado, né, eu resolvi também prestar concurso. Aí eu prestei vários concursos para procuradores e procuradorias, né? Fui procurador municipal de Limeira, procurador do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. E fui estudando. Fui já nomeado, porém não tomei posse na AGU. Porque resolvi ficar do Senado mesmo. E aí eu decidi estudar para esses cargos. Estava estudando para a magistratura federal também. E foi até curioso, porque eu fiz essa prova do Senado e estava meio mal, depois foi diagnosticado com Covid, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus, consegui ser aprovado no concurso aí e ser empossado há quase 2 anos atrás. Tá certo, Marcelo. Então você não chegou ontem no direito, a gente sabe disso, como eu mesmo mencionei, até uma vida acadêmica você tem, que vai além do Senado, mestre aqui pela USP, instituição na qual também tenho muito orgulho de ter feito parte, onde nós nos conhecemos. E eu queria conversar com você um pouco sobre algumas questões ligadas àquilo que é o nosso propósito aqui, que é para falar do ambiente, das tensões políticas, um pouco de Brasília, um pouco do Legislativo, e você está no coração do Legislativo, está no Senado Federal, servidor de carreira, advogado do Senado, e você atua nas CPIs. E as CPIs vem ganhando cada vez mais destaque. CPI sempre foi um assunto que mereceu destaque, sempre mereceu debate, principalmente na mídia. De uns tempos para cá, isso acabou se intensificando, principalmente na CPI das bets, a CPI das apostas. Claro que eu não sei em que momento que nossa audiência está assistindo esse vídeo, mas nesse momento de gravação, a CPI das bets, eu acho que é a última CPI que mais foi falada. E eu acabei, em alguns momentos, ligando na TV Senado, vendo você atuando nas CPIs. E, cara, a gente, dentro da faculdade de Direito, aprende
no plano teórico, que a CPI é um instrumento de investigação. O problema é que o gestor público e o empresário, quando ele é convocado para participar de uma CPI, o que ele percebe muitas vezes, e é dito por aí, se isso acontece ou não, é um debate que nós não vamos entrar nele, mas o que acontece muitas vezes, e é dito por aí, que é o verdadeiro espetáculo que visa acabar com a imagem e a reputação de alguém. Daí eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós, aqui nesse nosso canal, o que você acha? Se a CPI ainda é um instrumento importante de investigação ou cada vez mais ela está sendo utilizada como um instrumento político para poder, muitas vezes, atingir a imagem daquele opositor do partido, aquele empresário que não é amigo? Fala um pouquinho para nós aí. Ok. Bom, o inquérito parlamentar ele é diferente de qualquer outra coisa que envolva investigação em si. Em que pese, evidentemente, ele segue uma linha que você percebe em outras searas. Porém, o inquérito legislativo ou a comissão parlamentar de inquérito, às vezes as pessoas elas confundem um pouco por conta do final do parágrafo 3º do artigo 58, que fala que as conclusões serão enviadas ao Ministério Público para responsabilização civil e criminal dos envolvidos. E aí fica-se com a impressão de que o inquérito parlamentar ele se destina à formação da opinião delicti do Ministério Público, ou seja, né, se o Ministério Público fornecer subsídio para o Ministério Público entrar com uma ação penal ou mesmo promover responsabilização civil, apesar que a responsabilização civil normalmente fica a cargo da advocacia da União. Então, assim, a CPI ela também serve para coleta de informações para que o parlamento faça um diagnóstico de uma situação e, uma vez fazendo esse diagnóstico, ele legisla. E também para trazer luz em relação a temas que talvez sejam um pouco, vamos dizer assim, que obscuros, ou alguma coisa nesse sentido. Você citou a CPI das bets. A CPI das bets, infelizmente, eu acompanhei ela do começo ao fim. Infelizmente, o relatório foi rejeitado. O relatório foi brilhantemente conduzido pela senadora Soraya. Mas faz parte, né? Os parlamentares têm esse direito. Porém, essas informações que foram coletadas ao longo do inquérito, elas foram muito úteis para subsidiar o parlamento com elementos para que o parlamento possa legislar e corrigir alguns rumos. Até se falou muito, eu acho difícil isso acontecer, em revogar a lei que autorizou as empresas a explorarem esses jogos, as bets, né? Por conta da questão dos problemas que tivemos. Um problema que foi diagnosticado também ao longo da CPI do uso do Bolsa Família para fins de jogos. Esse é um problema também muito grave e é um problema também de difícil solução. A CPI trouxe essa questão para que a população tivesse a ciência de que os recursos do Bolsa Família estavam também sendo empregados para financiamento desses jogos, né? Perfeito, Marcelo. Eu vou te fazer uma pergunta provocativa. Você acha que existe uma distância entre o que consta na Constituição, que é uma CPI, e o que acontece numa CPI em Brasília? Quero que você diga se existe uma distância entre a teoria e a prática. Olha, sim, né? A resposta é sim, existe sim. Aí eu vou aproveitar também para emendar um pouco com aquela pergunta que você fica bem deixando de responder a primeira pergunta sobre a questão da espetacularização e tal, né? Bom, a Constituição ela traz, né, ela preconiza que as comissões parlamentares de inquérito elas têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. O correto aí, a expressão investigação é equivocada, porque como regra o judiciário não tem poderes de investigação. Então, na verdade, são poderes de instrução processual penal para que haja o desenvolvimento do inquérito parlamentar e sua conclusão. E ali são os poderes mais amplos possíveis, ressalvadas aquelas hipóteses previstas na Constituição. Pelo menos é assim que eu interpreto o dispositivo, é assim que eu escrevo nos meus artigos, etc. E é assim que eu conceituo no meu livro.
que eu estou publicando sobre, que eu estou terminando de escrever sobre CPIs. E, assim, a questão é a seguinte, o Instituto, ele tem uma normatização muito aberta, muito mesmo aberta. Então, assim, a Constituição traz o que é uma CPI, só que traz em conceitos abertos, jurídicos indeterminados, etc. E ali há um grande espaço de atuação quando você chega na prática mesmo. E também tem essa questão, você falou que parlamentares espetacularizam e tal. Bom, o parlamentar, ele não tem o dever de ser imparcial ao longo de uma comissão parlamentar de inquérito. E, aliás, é próprio dos parlamentares não serem imparciais. Primeiro, que eles não têm o dever de sê-lo. Segundo, que é próprio deles tomarem ali partidos sobre alguma determinada situação. É claro, né? As pessoas têm o direito, sim, de serem tratadas com urbanidade e respeito. E o que, às vezes, nós acompanhando aí as comissões parlamentares de inquérito, nós vemos os parlamentares um pouco mais, vamos dizer assim, que incisivos, com faca nos dentes e tal, sangue nos olhos, né? O pessoal fala. Mas é importante que quem está nos ouvindo aqui nos entenda que os políticos que compõem a comissão, eles não têm esse dever de imparcialidade, que não tem um juiz, né? Não, perfeito, perfeito. Você chegou num ponto que para mim é interessante. Não tem muito a ver com o nosso debate de hoje. A gente está aqui para falar sobre os bastidores do Legislativo e o âmbito de Brasília, que para muitos é algo que não faz parte do dia a dia, a gente só descobre vendo pela televisão. Diferente de nós, né? Você trabalha em loco em Brasília e eu vou a Brasília a trabalho constantemente, né? Em razões ligadas ao exercício da advocacia. Mas assim, na época da Lava Jato, nasceu-se um debate muito incisivo no meio jurídico. Até onde uma investigação com propósito de combate à corrupção, que eu não preciso nem negar que é um propósito nobre, até onde uma investigação ela pode quebrar toda uma empresa, né, e acabar com a imagem dessa empresa, como aconteceu na Lava Jato. Aqui eu não estou emitindo opinião. Aqui eu estou dizendo do debate que se aconteceu. Até onde a Lava Jato fez bem, né, em apurar irregularidades, mas ao mesmo tempo destruir a reputação de empresas que tinham uma estrutura que a gente não encontra outras equivalentes no Brasil. De novo, esse debate nasceu na CPI das Bets, por conta de a vida financeira de empresários e influencers começaram a ser devastadas. E nasceu-se novamente esse debate. Até onde pode ir a quebra de sigilo de uma CPI? Até onde isso é legítimo? Quando acaba devastando aí, de alguma maneira, né, destruindo a reputação de alguém, uma pessoa física, um CPF, ou então de uma empresa, né? Qual que é a sua opinião sobre isso, Marcelo? Bom, vamos lá, né? Primeiramente, sobre a questão da Lava Jato, é o seguinte, as operações de combate à corrupção, elas têm que, os seus protagonistas, eles têm que tomar cuidado exatamente para isso, né? Observar o máximo, preservar o máximo possível as empresas, que às vezes não tem como preservar, às vezes a empresa é algo de fachada para cometimento de crimes, então você precisa expurgar, vamos dizer assim, essas empresas do ordenamento jurídico. Mas o ideal é você combater o CPF. Você preserva o setor econômico, você preserva a empresa e combate, pune o CPF. Ou seja, você vai punir aquelas pessoas que efetivamente estão cometendo crimes. Então, assim, é muito importante, assim, aqui vale uma reflexão dessa espetacularização que se faz do processo penal. Então, um juiz, aqui não estou fazendo crítica a ninguém, tá? Mas um juiz, independentemente dele de qual seja, ele, na verdade, essa é a minha concepção da judicatura. O juiz ele não pode combater nada, porque quem combate é o Ministério Público e a polícia. O juiz ali, ele está para... Uma vez que ele parte de, vamos dizer assim, de uma premissa ou de um entendimento de que ele precisa combater algo,
ele acaba se tornando naturalmente parcial. E a justiça precisa ser imparcial. Claro que é utopia pensar que existe alguém imparcial, mesmo juízes, né, no nosso país ou em qualquer outro. Mas é necessário que o magistrado não tenha essa ideia de combater nada, né? Quem combate o Ministério Público é a polícia. Sobre as comissões parlamentares de inquérito, a comissão parlamentar de inquérito ela funciona da seguinte maneira. Eu concordo com você sobre a questão de disposição de pessoas, etc. Né? Mas a CPI tem uma outra finalidade. Né? Então ela não tem essa finalidade de promoção da opinião do delito, no caso ou mesmo de fornecer subsídios para ação penal. Perfeito. Marcelo, saindo um pouco das CPIs, que esse tema é um tema polêmico, ele gera até, posso dizer, debates sem fins. Vamos focar uma outra questão que é muito sensível. E aqui o papel nosso aqui é trazer debates que estão, né, no dia a dia nosso, que trabalhamos de alguma maneira com o direito público, ou com a gestão pública de alguma maneira, com o administrador público. E falando em gestor público, a percepção que os gestores públicos hoje têm no Brasil, e para nós, advogados, também em alguns momentos isso acontece, é que a última palavra, na verdade, virou a única palavra. Hoje nós temos decisões judiciais, e aqui eu não quero atribuir aquele órgão do Poder Judiciário ao outro, mas o Supremo Tribunal Federal tem ganhado destaque em ditar imposições e que impede emendas impositivas, dita regras de como tramitar o legislativo em algum momento. E aí que eu te pergunto, né, se aí, nessa situação, a gente não está tendo uma violação à ideia de peso e contrapeso e harmonia dos poderes, e se de alguma maneira hoje você vê que o legislativo ele se tornou refém do poder judiciário em alguns momentos ou em algum momento específico. O que você diz sobre isso para nós? Olha, e esse assunto é espinhoso. E o que eu realmente vejo hoje, atuando como um procurador das comissões parlamentares de inquérito, ou mesmo dentro do legislativo, e aí você começa a ter... porque assim, né? É tão curioso isso, porque quando você... Isso é um problema muito, muito mesmo enraizado. Quando você está na faculdade de Direito, o que você tem de aula do Legislativo e do Executivo é isso aqui. O profissional, ele é formado, o profissional ou o cidadão, vai ser bacharel em Direito, acho melhor falar cidadão, né? Porque às vezes a pessoa não vai exercer a profissão. É tudo voltado para o judiciário. E pasme, Michael, e quando às vezes eu converso com os colegas, esses tempos atrás eu estava até conversando com uma pessoa que é doutorada, está doutorando, né? E assim, dá para você ver que a pessoa, com essa venda aí, né, todas as vendas possíveis, ela tem um pensamento, vou chamar talvez de judicialiforme, se é que pode dizer assim, né? De achar que os juízes são que os juízes, entenda-se o poder judiciário, ele tem a melhor solução para um determinado problema, certo? E o legislador ou mesmo o gestor público, o chefe do poder executivo, que tem a legitimidade para atuar, para decidir a respeito daquilo, a decisão do magistrado ela é melhor, entre aspas, como se eles fossem aí pessoas sábias, com certeza são pessoas inteligentes, né? E que as decisões deles são as melhores, mesmo eles não tendo legitimidade para tanto, né? É lógico, né? A legitimidade do magistrado, assim como a nossa, como servidor, decorre da Constituição, decorre das leis e por aí vai, da normatização. Mas o legislativo representa o povo. São eles que são os representantes do povo, não são os juízes. Entendeu? Então, o que eu vejo hoje, sinceramente, Michael, é que assim, de fato, você tem o poder judiciário muitas vezes decidindo em assuntos do legislativo. Isso não é só o Supremo que faz, mas o Supremo o faz,
e muitas vezes de forma indevida, essa é a grande verdade, mas também desde o juiz de primeira instância, quando o juiz desrespeita, por exemplo, uma decisão do parlamento, um parlamento local, onde o parlamento local, por exemplo, cassou o mandato de um determinado vereador sem que o controle jurisdicional seja, por exemplo, restrito à observância do contraditório na ampla defesa. Tem algumas, eu já vi casos, não estou dizendo que são todos, porque aqui também não estou para demonizar o Poder Judiciário, jamais, eu respeito o Poder Judiciário claro. muito, né? Mas eu já vi alguns casos de juízes e até mesmo promotores de justiça dando opiniões favoráveis a determinadas interpretações e os juízes decidindo em determinados sentidos, que são casos claríssimos de atos interna-corpóreos, né? Tem isso também. Ah, sim. E assim, só puxando um gancho, claro que quem vai falar aqui hoje é você, mas a gente está falando de Brasília, mas quando a gente vai para âmbitos menores, vou citar como exemplo um município, a gente tem situações ligadas que geram uma reflexão. Até onde o que eu aprendi na Constituição está certo? Porque nós temos outros poderes que não possuem, que não faz parte do nosso sistema harmônico, ali, do sistema de poderes, né, não faz parte do Poder Judiciário, mas tem uma autonomia considerável, cito, por exemplo, o Ministério Público. E a gente não consegue entender em qual momento algumas práticas estão contribuindo de alguma maneira para a harmonia que deve existir entre todos. E eu cito como exemplo as recomendações do Ministério Público. Você já trabalhou em comarca municipal, você já deve saber como é que funciona isso. O Ministério Público não é gestor público, ele nem quer ser, se você perguntar. Ele não foi eleito pelo povo, ele prestou um concurso para ser promotor de justiça, ele não tem qualquer conhecimento sobre o orçamento municipal, por exemplo, mas ele entende que aquela decisão deveria ser tomada pelo prefeito daquele jeito e ele recomenda, via escrito, que o prefeito adote aquela postura, sob pena de ele adotar as medidas cabíveis, que normalmente é a instauração de um inquérito civil. Pois bem, o prefeito se vê numa situação de que ele quer ser reeleito, ou ele quer tentar uma vaga no legislativo no futuro, ele quer ter uma história política, ele vai brigar com o Ministério Público. Então ele deixa o Ministério Público, às vezes, tomar decisões no lugar deles. Guardadas as devidas proporções, a gente percebe, às vezes, questões em que a gente precisa efetivamente perguntar até onde vai a legitimidade daquele servidor, que eu não estou querendo dizer que ele está mal intencionado, não é isso. Mas até onde a Constituição deu espaço para aquilo? Isso cai numa reflexão muito parecida com o que você disse. Mas aí eu aproveito o gancho e te faço uma segunda pergunta. O que você acha que aconteceu? Você acha que o Poder Judiciário vem se fortalecendo ou são os demais poderes que estão se enfraquecendo? Olha, sobre a resposta dessa questão, na verdade, a resposta não, né? Que não dou resposta de nada, só dou opino aqui, eu abro o debate para que se faça uma reflexão maior. Mas o Poder Judiciário, ele é um poder que depende muito da autocontenção, né? Eles precisam se autoconter. E muitas vezes eles não se autocontêm, né? Então, assim, de fato, o judiciário se fortaleceu. Mas nós precisamos perguntar como e se é legítimo ou não, ou se é constitucional ou não, certo? Então, assim, a Constituição de 88... que para mim é a melhor Constituição, pelo menos eu já li praticamente todas, e eu acho eu sou apaixonado pela Constituição de 88. A Constituição de 88 ela deu muitos poderes para o Ministério Público, ampliou, né, a atuação, e o que é importante. E só estou pegando o Ministério Público como exemplo. E acaba que, por conta dessas atuações, se a pessoa não exerce com autocontenção, pode ser que ela acabe, se for a expedição dessas recomendações administrativas, é uma coisa complicada, porque o gestor, ele toma uma decisão, ou anuncia que vai tomar uma decisão, alguma coisa, e ele foi eleito para isso, a chefia do Poder Executivo está nas mãos deles. Se ele vai mal, é o que eu sempre falo, gestor ruim, ele é julgado nas urnas. Ele não é julgado em ação de improbidade administrativa, ele não é julgado em ação penal.
Ele tem que ser julgado nas urnas. Por quê? Porque o fato do gestor ser incompetente, muitas vezes o é. Claro. É incompetente. Mas incompetência, por hora, não é crime e também nem ato de improbidade administrativa. Por isso vem em boa hora, na minha opinião, a Lei 14.230, que alterou ali a Lei de Improbidade Administrativa. Mas eu gostaria de só concluir esse raciocínio, que aí que está a importância do órgão de advocacia pública que está inserido ali, da advocacia de Estado. Você exerce no município, eu já exerci, fui procurador em Limeira, procurador do CREMESP. No Senado hoje também tento legitimar, assegurar as prerrogativas das comissões parlamentares de inquérito, as prerrogativas dos senadores no geral, atuando no Supremo e outros níveis. Mas aí que está a importância, porque se existe um órgão de advocacia pública poderoso, no sentido de ter procuradores competentes como você e os demais procuradores de Guarujá, o prefeito muitas vezes se sente um pouco mais seguro de adotar determinadas posições, porque ele sabe que o ato dele vai ser depois defendido com muito rigor na justiça. E pode ser que, em todas as esferas, pode ser que ele acabe se sagrando vencedor. Deixa eu só dar um exemplo interessante sobre isso. Quando eu fui procurador municipal, teve um caso muito peculiar em Limeira, que foi o seguinte: você estava no auge da pandemia e você tinha uma coisa chamada Plano São Paulo, né? Que foi uma política pública que foi estabelecida pelo Dória, o governador da época, para enfrentamento à Covid. E esse plano, entre muitas outras coisas, ele estabelecia e eles monitoravam as regiões e baseados em índices epidemiológicos. Limeira tinha bons índices e tinha leitos sobrando. E o prefeito tinha antecipado, etc. Ok. O prefeito deu um decreto flexibilizando. O prefeito expediu um decreto flexibilizando um pouco o rigor daquelas medidas sanitárias, porque ele estava munido de informações sobre a pandemia e como o município tinha uma estrutura no SUS, tinha leitos disponíveis para internação e também tinha dados epidemiológicos bons, no geral, ele decidiu flexibilizar um pouco mais, né, que tinha previsto no Plano São Paulo. Aí me vem o Ministério Público e propõe uma ação civil pública contra esse decreto. Houve uma liminar, a liminar foi deferida, nós entramos com uma suspensão de liminar e foi indeferida, o tribunal não deferiu. Nós corremos, mas a liminar da juíza foi mantida. E aí que eu te falo o seguinte: o gestor ele tomou uma decisão com base em dados científicos, ele tinha as evidências empíricas. E aí veio a ação civil pública, e a ação civil pública se baseava exclusivamente em um juízo de valor onde você compara, né? Aliás, você faz uma comparação entre o decreto do prefeito, que não podia desrespeitar o decreto estadual, entre aspas, grosso modo. Só que nós sabemos que legislar sobre assuntos de interesse local cabe ao município, o município dispõe de interesse local e os municípios têm autonomia administrativa, inclusive. Então, o município acabou refém de um plano que foi estabelecido pelo Estado, e eu acredito que o governador do Estado de São Paulo ele não tinha as evidências que o prefeito tinha para tomar aquela decisão. Porque o conhecimento costuma ser melhor empregado quando você considera a realidade local. Então você consegue estabelecer uma regra, vamos dizer assim, para aquela localidade de acordo com o que aquela localidade efetivamente precisa. Não. Perfeito, você salientou muito bem aí. O que acontece?
pegando um gancho no que você falou, eu não questiono a atividade do Ministério Público. Longe disso, eu acho que o Ministério Público é uma peça fundamental para o nosso Estado Democrático de Direito, é uma peça fundamental para a proteção do patrimônio público. Nem vou entrar no mérito da peça fundamental para a proteção do interesse coletivo dos cidadãos como um todo. Tá? Não questiono isso. Mas, realmente, às vezes eu me pego diante de recomendações, e aí eu nem vou entrar no mérito tecnicamente onde que isso tá, né? Mas recomendações vindas de uma instituição que tem um papel nobre, uma finalidade específica, sem qualquer condição da gente desmerecer ou falar mal, mas são recomendações desacompanhadas de conhecimento técnico, conhecimento, muitas vezes, de direito financeiro, desconhecimento de realidade local. Às vezes, na comarca, o promotor está lá 2 meses, e se você perguntar para ele onde fica tal bairro, tal região, ele não sabe nem dizer, mas ele fez uma recomendação para aquela região ser estruturada de tal jeito, tal jeito. E para que o nosso público entenda, porque nem todo mundo aqui fez direito, como é que funciona na prática isso, né? Na verdade, existem questões que o gestor público ele não pode fugir. Existem questões, eu vou citar como exemplo, um exemplo bem simbólico, o direito à educação. O gestor público ele não tem que escolher se vai dar vaga em creche para as crianças ou não. Todas as crianças de um município têm que ter vaga em creche disponível para ela. Agora, se ele vai construir escola infantil ou se ele vai fazer uma parceria respeitando a lei das parcerias e tal, é uma decisão dele. O Ministério Público tem que brigar, sim, para que exista a vaga em creche. O gestor público não tem que escolher se vai dar vaga em creche para criança ou não. Agora, como essa vaga em creche vai ser construída, se vai ser por meio de uma parceria do setor privado ou se vai ser por meio de uma construção de um prédio público, isso está na mão do gestor público, que ele conhece o orçamento, ele conhece as especificidades técnicas, e muitas vezes, na prática, a gente percebe que esses detalhes acabam até o Ministério Público interferindo. Mas eu não quero entrar nesse debate agora, por quê? Porque esse debate vai gerar uma conversa aqui que a gente não termina. E eu vou falar ainda sobre a sua atuação. Bom, você, até por dever de ofício, é um defensor das prerrogativas do Legislativo. E tem que ser mesmo. As prerrogativas do Legislativo existem e não são à toa. O problema é que, na prática, muitas vezes, quando nós falamos de imunidade parlamentar, nós nos deparamos com situações que parece que a imunidade parlamentar é, na verdade, um salvo-conduto para cometimento de crimes. E aqui eu falo até por opinião pessoal. Não vou, citar nomes nem nada, mas eu já vi parlamentar subindo na tribuna com discurso machista, discurso de xenofobia, discursos que, ao meu ver, a liberdade que a Constituição deu por meio da imunidade, acho que não chegaria àquele espaço, aquele tamanho na proporção do discurso dele. E daí que eu te pergunto, até onde você acha que chega a linha que divide a proteção da imunidade e também o cometimento de crimes? E bom, eu quero saber sua opinião sobre isso, sobre essas questões aí que hoje elas entram num debate, até onde o parlamentar ele pode se pronunciar, e qual que é a linha que divide a imunidade do cometimento de crime? Valeu. Então, bom, primeiro que é o seguinte, eu vou explicar esse instituto aí. Eu vou aproveitar um gancho também, deixa eu te perguntar. Eu gostaria até que você contasse aqui para nossa audiência alguma circunstância que você viveu no Senado que você acha que é interessante fazer uma observação e que foi um momento de tensão para você, mas que você acha que dá para falar aqui para nós. Bom, vamos lá. É importante explicar esse instituto para que ele também não seja demonizado, para as pessoas não demonizarem ele, né? É muito importante que os membros do Legislativo tenham uma inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos. Por quê? Porque senão ele pode ser censurado. E, em certa medida, se você censura um parlamentar, você acaba censurando parte da cidadania, que nele votou, né? Porque eles são os representantes do povo, né? Lógico, aqui eu estou falando grosso modo, os representantes a casa que sirvo, a Câmara Alta são os representantes dos estados. Mas, enfim, o Legislativo, no geral, representa o povo. Então é importante que esse instituto exista para o parlamentar poder manifestar suas ideias de forma livre, sem sofrer qualquer tipo de constrangimento de qualquer forma por conta disso. E, assim,
Pois bem, essa imunidade, a imunidade de opinião, de fala, de voto, a imunidade parlamentar material, por que ela é importante? E porque ela é importante eu já expliquei, mas quais contornos ela assume? É, o Supremo Tribunal Federal antes interpretava da seguinte forma: se as opiniões, palavras e votos forem proferidas no recinto parlamentar, a presunção é absoluta de que a imunidade parlamentar ela se insere no caso concreto. Agora, fora do recinto, você precisa verificar se existe um nexo de implicação recíproca, que é a palavra utilizada na doutrina e também na jurisprudência, entre o exercício do mandato parlamentar e a opinião, né, ou mesmo a fala. E o voto é absoluto, né? O parlamentar pode votar da forma como ele achar melhor. Agora, existe esse problema que você expôs de que a imunidade parlamentar ela não pode ser aí algo que é para ser utilizado pela prática de crime. Só que também tem um outro problema. Isso acaba ficando a interpretação do judiciário, se ela incide ou não. E o judiciário pode enfraquecer o instituto ou pode observar o instituto. Tem vários exemplos, eu não vou citar aqui os nomes, nem dar dados do caso, que possa haver qualquer tipo de identificação, mas é muito comum que parlamentares sejam processados por falas. Então, a pessoa falou alguma coisa na CPI contra um partido X. O partido vai, processa pedindo dano moral. Né? A pessoa falou mal na CPI do presidente da República. Aí a pessoa é processada, o parlamentar é processado porque ele falou isso. Agora, tem casos que... Aí tem sempre aquela tensão, sempre difícil de você decidir se ela vai incidir ou não. Então, você poderia citar um exemplo bem assim, difícil de você talvez conseguir defender que incida a imunidade parlamentar, se um parlamentar, por exemplo, usar a tribuna para ser racista. Porque a Constituição também busca a eliminação do racismo. Só que você também tem uma coisa que eu acho que, na medida... evidentemente que eu não tenho estudo sobre isso. Eu vou falar de uma impressão. Então, eu não curto muito falar de impressões, prefiro falar com base em evidências, mas eu vou falar aqui sobre a impressão que eu tenho sobre o negócio. Eu acho que, na medida que menos funciona, vamos dizer assim, os conselhos de ética e decoro parlamentar, o judiciário acaba mitigando cada vez mais a imunidade parlamentar. Porque, para mim, sinceramente, eu quase fico hoje com uma opinião com pouquíssimas ressalvas, de que caberia à própria casa punir o parlamentar. Só que daí é necessário que esses mecanismos internos até porque a Constituição diz isso, né? A avaliação da quebra do decoro parlamentar, por exemplo, é uma avaliação exclusiva da casa. Então, se a casa, se funciona melhor esses mecanismos, o judiciário tende a intervir menos e tende a observar cada vez mais a imunidade parlamentar. Interessante sua observação. Eu acho que eu também tenho uma observação parecida com essa. Só que o que eu percebo na prática, assim como eu, Marcelo, você também advoga, não é só servidor público, você também advoga. Eu não sei se você se deparou com a situação de você precisar defender um vereador de uma comarca. Essas questões ligadas à imunidade parlamentar, eu percebo que o parlamentar de Brasília, do Congresso de Brasília, que é da Câmara dos Deputados, que é do Senado,
ele tem uma proteção maior, ele tem uma resistência maior do judiciário de intervir. Já o parlamentar, vamos chamar assim, menor, não é menor porque é menos importante, mas é porque geograficamente a atuação dele é menor, um parlamentar do âmbito municipal, que é um vereador, em que a análise de tudo isso que você falou vai ser feita por um juiz de primeiro grau. Aí eu já acho que, na prática, o parlamentar de um município, um vereador, ele corre um risco absurdo de fatalmente, de alguma maneira, ele vai sendo punido pelo Poder Judiciário. Por quê? Porque toda essa nossa discussão aqui, ela é vista de um jeito, no âmbito de primeiro grau, por um juiz de uma comarca, que é visto totalmente diferente pelos tribunais lá em Brasília. Então eu percebo que nós temos realidades diferentes. O parlamentar da comarca menor não é o mesmo parlamentar de Brasília. Aí o judiciário age algumas vezes de maneira diferente. E é difícil defender o vereador na comarca, viu? Porque é muito difícil. Imunidade parlamentar, às vezes, quase que não existe. Tudo bem, não vou entrar no mérito dos abusos. Aqui a gente existe um consenso. A imunidade não pode servir como salvo-conduto para cometimento de crimes. Isso entre nós é um consenso. Mas existe uma linha divisória. E, às vezes, o parlamentar ele está ali se excedendo, nada acontece. Às vezes ele está aqui, não está se excedendo, está dentro da esfera dele de imunidade, mas por uma interpretação ampliativa, teleológica, e aí qual é o instrumento hermenêutico que queira dar, pouco importa, se chega nele num cometimento de crime. É uma questão que precisaria de um debate aqui de mais tempo, mas eu vou para a próxima pergunta, só quis fazer um gancho mesmo. E você, dentro da sua experiência, começou como procurador de um município, foi para o CREMESP, depois você agora é advogado do Senado, advoga também, na cheia de advogados. Me responde uma coisa. Qual que é o maior risco do gestor público hoje? Você acha que ele é político ou jurídico? O que você acha? Na prática, o que você vê no dia a dia? Olha, o risco nossa, essa pergunta realmente é difícil de responder. Para mim, hoje, o maior risco do gestor é o jurídico. E assim, se nós formos pegar um exemplo, responsabilização política, né, mais responsabilização e responsabilização jurídica, etc. Mas é porque a jurídica também muitas vezes tem repercussão no campo político, né? Principalmente pode afetar aí o comportamento do eleitor. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que um gestor X ele foi processado por improbidade administrativa, certo? A maioria das pessoas não sabe o que é improbidade administrativa. E aquilo vai para a capa dos jornais. Imaginemos que ele é condenado na primeira instância e absolvido depois na segunda instância. O recurso dele vem a ser provido e a ação de improbidade administrativa vem a ser julgada improcedente. Aquilo fez um estrago tremendo que a pessoa pode perder uma eleição. Eu vou falar uma coisa aqui. Isso, qualquer pessoa que está no âmbito municipal sabe do que eu estou falando. Estou falando aqui também, evidentemente não há um estudo, não há nada nesse sentido, mas é uma impressão que a gente fica. Eu fui procurador municipal 4 anos e 5 meses, e você nota que o número de representações no Ministério Público, ações populares, etc., eu já soube aí. Vou comentar aqui uma informação de bastidor, uma vez que eu era procurador, que um adversário político do prefeito, no ano eleitoral, contratou um escritório só para ficar propondo ações populares, né? E aí você deve saber disso, que aumenta realmente o número de representações em anos eleitorais, aumenta o número de ações populares, etc. E então o Ministério Público precisa ter muito cuidado, a senhora precisa ter muito cuidado para não fazer intervenções aí assodadas, e eles também sabem disso, que essas representações e ações populares, essas coisas, elas crescem. E isso é usado politicamente, né, de alguma forma. É um instrumento jurídico legítimo, que é louco. Por exemplo, você conta uma ação popular, eu sou fãzaço da ação popular, por exemplo. Já tive oportunidade de propor 3 ações populares no escritório, não como parte, mas como advogado.
Eu acho um instrumento fantástico. Não vou falar muito sobre a ação popular aqui, porque é um assunto legal, mas demanda muito tempo, o espaço é curto. E nenhuma delas foi com fins políticos necessariamente. Era uma situação realmente complicada que estava acontecendo. Mas usa-se sim. E aí esses instrumentos jurídicos, essas condenações, essas responsabilizações, elas têm impacto também no político. Por isso que eu acho que o problema maior é o jurídico. O jurídico repercute no campo político também. Entendi. Perfeito. Eu também já entrei com ações populares, e até o meu escritório também, às vezes, é procurado em épocas de eleição. Mas aí eu peço embasamento, né? Eu não tô ali para tumultuar só a vida daquele que quer se reeleger ou quer indicar um sucessor. Eu efetivamente preciso de elementos que efetivamente demonstrem ali que os pressupostos necessários para entrar com a ação popular. Mas realmente a procura sobre os meus trabalhos advocatícios acontece maior em época de eleição, não vou negar, não. Mas falando de repercussão, de medo do gestor público, né? Hoje o gestor público, eu diria até o servidor público como um todo, ele tem pavor de assinar as coisas com medo ou de sofrer um processo administrativo disciplinar ou então de sofrer uma ação de improbidade administrativa. As duas coisas tiram o sono de qualquer servidor público, quer como gestor, quer como um servidor público que não exerce uma atividade de gestão propriamente. E isso acontece na prática. Eu posso citar como exemplo, não vou dizer nomes nem locais, mas em uma certa oportunidade eu me deparei com um inquérito civil numa ação que antecedeu uma ação de improbidade administrativa, em que no inquérito constava um garoto mesmo, em que ele tinha um trabalho no departamento de compras, em que ele tinha que fazer as cotações. Lá na frente, o Ministério Público suspeitou de que havia ali um quartel, que havia um controle na contratação pública, um direcionamento do gestor público para aquela empresa específica, instaurou um inquérito e ele colocou o inquérito nas costas de todo mundo pelo qual o processo passou e botou na mão do garoto que assinou uma cotação. Você conversava com o garoto para tentar entender onde foi a participação dele naquilo, ele não sabia nem o que estava acontecendo. Era muito nítido. Então, realmente, existe um temor ilegítimo de se assinar qualquer coisa dentro da administração pública para não sofrer um processo administrativo disciplinar ou um processo de improbidade. Junto disso, nós temos a súmula vinculante número 5 do Supremo Tribunal Federal, que, na minha opinião, teve um propósito bom, mas na prática se revelou um desacerto. O que diz a súmula 5 do Supremo Tribunal Federal? Que a pessoa não precisa estar assistida de advogado para poder se defender num processo administrativo disciplinar. Ou seja, sou servidor público, vou responder ao disciplinar. Não estou entrando no mérito se é justo ou injusto, mas eu vou responder ao disciplinar. Sou obrigado a ter advogado? O Supremo Tribunal Federal fala que não, eu posso me defender sozinho. Nesse primeiro momento, nasce ali, se a pessoa não é um advogado. Ele acha que ele consegue, muitas vezes, se defender sozinho, só que ele não tem a mente de que uma estratégia equivocada adotada num disciplinar pode custar uma decisão desfavorável, e se ele for brigar no judiciário, ele não pode adotar uma linha tão diferente daquela que foi adotada no disciplinar. E daí, então, que eu te pergunto, hoje, na prática, qual que você acha que é a pior estratégia daquele que, de alguma maneira, está no radar dos órgãos de controle? É querer se defender sozinho no começo, dar as primeiras explicações sozinho, ou adotar uma estratégia equivocada e carregar isso ao longo do processo? Por que eu pergunto isso? Porque são dois momentos distintos, né? Um momento é o momento de você prestar esclarecimento, outro momento é o momento de você responder ao processo. São momentos distintos, mas que um está vinculado ao outro. E esses momentos são momentos em que o servidor público ele escolhe estar sozinho em algum deles. Ou os primeiros esclarecimentos ele faz por conta, ou então, ele, na hora que ele é processado efetivamente, ele tenta fazer defesa por conta. Qual desses dois caminhos você acha que é o pior? Ou se os dois são tenebrosos? Só um comentário inicial, né? Você falou sobre essa questão da inibição por tomar decisão, né? Ou assinar as coisas. Isso aí é um fenômeno chamado de apagão das canetas, né? Tem o Rodrigo Valgas, ele tem um livro chamado Direito Administrativo do Medo, eu já tive a oportunidade de ler, né? Livro muito bom, foi a tese de doutoramento dele na Universidade Federal de Santa Catarina, e ele explica bem esse fenômeno e é complicado, é uma coisa ruim,
Sinceramente, é uma coisa ruim você imaginar que um servidor público hoje tem medo de tomar uma decisão, com medo, evidentemente, de um controle externo, talvez disfuncional. Enfim. Sobre estratégia, cara, isso eu advogo em muitos PADs. Eu tenho muitos clientes no escritório que são servidores públicos. E é muito comum ter essas ações. Muito comum mesmo. Ações não, perdão, essas defesas no escritório. Olha, eu vou aqui fazer uma recomendação. Eu falo para todo mundo, não se defenda sozinho. Se você não, e mesmo que você tenha conhecimento, porque por você estar vinculado, talvez de alguma forma emocionalmente ao caso, é melhor você contratar uma pessoa que não vá tomar uma decisão, fazer uma tese, fazer uma defesa que esteja vinculada emocionalmente com o caso. Nós, advogados, não devemos nos vincular emocionalmente com os nossos processos. Senão nós tomamos decisões erradas e defendemos as teses erradas. Aí, veja só. Você tocou no finalzinho da sua explanação, você tocou num assunto interessante. O controle jurisdicional em PAD, ele é muito restrito. É muito restrito. Tem juízes que não querem controlar nada. Eles não querem nem controlar se, por exemplo, a sanção foi desproporcional. Eles não fazem aquele controle de legalidade verticalizado que a doutrina fala. Ou seja, ele não analisa com alguma profundidade, sem entrar no mérito, é claro, se houve ou não descumprimento da norma. Não. Ele não controla, ele só quer verificar se foi observado devido ao processo legal, se foi assegurado o direito à ampla defesa, o contraditório. Alguns outros já não, eles já fazem um controle um pouco mais horizontalizado, inclusive fazendo o juízo de valor se a aplicação foi proporcional ou não. Né? Então, assim, é muito importante que na fase de defesa do PAD, ou até mesmo ao longo da sindicância administrativa, o servidor já contrate um advogado especializado num assunto. Não adianta, por exemplo, contratar advogados criminalistas e trabalhistas que são muito competentes no que fazem, porém, é necessário que a pessoa conheça, né, por exemplo, o regime funcional. Ela precisa conhecer o RJU, se for no âmbito federal. O RJU é o regime jurídico único, lá, Lei 812. Porque é ali que está, basicamente, as principais normas que vão reger ali uma sindicância ou mesmo um PAD. Da mesma forma que se você for para a esfera administrativa, no caso municipal, você contratar um advogado que saiba atuar com PADs. Não um advogado trabalhista. Como falei, se o cara precisar de trabalhista, aí ele vai se aventurar no PAD. Então, às vezes ele pode querer misturar alguma coisa com outra. Os regimes jurídicos são diferentes. Eu já peguei muito caso, na época que eu era procurador municipal, para contestar ações de advogados trabalhistas que defendiam os servidores e eles queriam a aplicação das normas da CLT, inclusive citando julgados da Justiça do Trabalho e a ação tramitando na Justiça Comum Estadual, na Vara de Fazenda Pública. Então é necessário que se contrate um advogado que conheça de direito administrativo e conheça das regras das sindicâncias e dos PADs. Não, perfeito. Falando disso ainda, um dos maiores pesadelos do servidor público como um todo é a tal da independência das instâncias. Na prática, é possível, por uma mesma conduta, alguém ser absolvido num âmbito e ser condenado no outro. Não é incomum nós nos depararmos com servidores que estão sendo acusados administrativamente por uma má conduta que, coincidentemente, ela também está prevista no Código Penal. E ele responde ao mesmo tempo por 2 processos. Um na esfera administrativa, no âmbito disciplinar, para ser demitido, e o outro na esfera criminal, para ser condenado criminalmente.
Lá no criminal, ele é absolvido, porque reconheceu-se uma precariedade das provas, não há indício certo e claro de que houve o crime e que foi ele, então absolve-se de uma maneira genérica, vamos chamar assim, sem inocentar ou propriamente falar, ó, aconteceu, mas não foi ele. Então, esse tipo de decisão não vincula no âmbito administrativo. E aí a gente se depara com aquele servidor sendo absolvido na esfera criminal, mas demitido no âmbito público. E aí a demissão dele, ela acaba acontecendo. Nós, com as reformas que tivemos, alteração da LINDB e também da Lei de Improbidade Administrativa, a ideia do ordenamento jurídico é trazer um pouco mais de coerência para as decisões administrativas. Daí eu gostaria que você falasse um pouco para nós sobre esse cenário prático de que a independência das instâncias pode vir a acontecer e até onde uma decisão administrativa precisa respeitar essas coerências que nós estamos tratando aqui na pergunta. Meu irmão, a independência das instâncias é uma aberração tremenda, né? Sinceramente, isso não deveria existir. Eu já escrevi um artigo sobre isso, inclusive. Basicamente, você tem duas formas de bis in idem, né? Você tem material processual, a pessoa é punida em múltiplas esferas e responde múltiplos processos. Não há problema nenhum em a pessoa sofrer vários tipos de punição. Apesar de eu também achar que isso é problemático. Eu acho problemático, mas aí que eu falo que talvez não exista problema nenhum do ponto de vista de coerência. Aí o problema seria de proporcionalidade. Mas, pô, quando você tem uma pessoa sendo absolvida em uma instância e condenada na outra, cara, isso é incongruente. É aquela história, né? O ius puniendi estatal estaria sendo a Hidra de Lerna, não seria mais o Leviatã, né? Então, só que daí as cabeças da Hidra estão se bicando ali, ou se mordendo, né? Porque o que eu tô querendo dizer? E o que eu defendo? Eu acho incongruente quando você tem uma absolução numa esfera e uma condenação em outra. Inclusive, na minha opinião, tinha que ter um processo só. Então, imaginemos numa situação em que um servidor público ele comete um peculato. Ele vai responder na seara criminal e vai responder na seara administrativa. Talvez responda também na seara civil administrativa, que é a ação de improbidade administrativa. Eu acho que o julgamento criminal ele deveria prevalecer. E se o juiz chegar à conclusão de que minha opinião, tá? Que uma determinada pessoa praticou um crime, então ela é culpada por aquilo que fez, o juiz aplica a pena de demissão, por exemplo. Ah, mas isso violaria a separação dos poderes, porque o servidor tem que ser demitido ali no âmbito municipal. É um argumento. E eu acho um argumento razoável dizer que isso, de uma certa forma, poderia acarretar uma violação da separação dos poderes. No entanto, você conseguiria ter mais coerência. Porque aí a pessoa é condenada criminalmente, absolvida na instância administrativa. Ou absolvida na instância criminal, onde nós sabemos que pelo fato da dogmática penal estar melhor construída, normalmente no processo penal, apesar que também o processo penal tá difícil também, eu advogo no criminal, vou te falar que tá difícil. Você tem mais garantias de contraditória, ampla defesa, etc., pelo menos em tese, né? E aí, se, por exemplo, como que você vai falar que uma pessoa foi absolvida ali por ausência de provas, por insuficiência de provas, aí chega no PAD tem exatamente as mesmas provas, né? Ou ausência de provas, né, nesse caso, e aí o servidor é condenado. Às vezes, né, o gestor também sofre a pressão, não que o juiz não sofra, mas eu acho que talvez o judiciário seja um pouco mais imune a esse tipo. O gestor muitas vezes sofre por pressões políticas, vai cair na mídia, alguma coisa nesse sentido, um determinado escândalo, e aí
ele se sinta impelido a dar um determinado tipo de decisão. Recentemente nós tivemos um caso interessante, com repercussão em múltiplas esferas, eu estava até acompanhando as notícias, do caso do escândalo da BIM paralela, né? E vai ter um processo criminal no Supremo e alguns servidores que estão no processo crime também vão responder ao PAD. E aí saiu uma matéria, agora eu não me recordo em qual periódico que eu vi, onde eu vi essa matéria, mas é uma matéria interessante, que houve uma sindicância e na sindicância houve uma nota técnica, essa nota técnica recomendou a demissão de todos os servidores que estão ali no PAD. E aí, como é uma questão que envolve uma repercussão política muito grande, é muito complicado imaginar que o gestor possa ter algum tipo de ingerência no seu trabalho, algum tipo de pressão para demitir, porque o caso teve uma grande repercussão e está lá no Supremo, inclusive. Perfeito. Existe uma questão natural que isso é instintivo de qualquer pessoa. Se você hoje está passando mal, por mais grave que seja os seus sintomas, e você chega num médico, num hospital propriamente, e se alguém falar, o médico não está aqui, mas conversa com o farmacêutico, vai que ele consiga te tratar. Você não vai sentir credibilidade naquilo, você vai num outro hospital. Sem entrar no mérito que muitas vezes o farmacêutico ele sabe o que ministrar para você mais do que o médico. Mas é instintivo a gente sentir confiança na pessoa que estudou para aquele momento em que você está enfrentando. Independente da vida prática e experiência que um farmacêutico venha a ter sem desmerecer a profissão dele. Qualquer âmbito normal, esse instinto nosso de não aceitar que um profissional de uma área exerça a atividade do profissional de outra área, né, a gente reage de uma maneira, qualquer âmbito, de uma maneira de não aceitação. No âmbito do processo disciplinar, por algum motivo, isso não acontece. Você está em Brasília, sob pressão, tudo, mas as coisas lá costumam ser mais ajustadas do que nas comarcas menores. É comum no âmbito municipal e até diria estadual, dependendo do estadual. Eu já defendi servidor em processo administrativo disciplinar no âmbito estadual, não vou falar o estado propriamente, e que eu me deparei com essa situação. Você vê a comissão sindicância, a comissão de processo administrativo ser composta por pessoas que não têm formação jurídica. E você, né, não tão estranhamente, se depara com um PAD é processo administrativo disciplinar, você se depara com um PAD que é uma verdadeira caça às bruxas, um verdadeiro procedimento inquisitorial. E que eu sei as ferramentas que o direito nos coloca para coibir isso. Perfeito. A gente leva para o judiciário porque é o caminho que nós temos que ter. Mas dentro da sua experiência prática, quais são aí que você diria os principais erros que um processo, com uma sindicância, uma comissão parlamentar não, uma comissão de processante de processo disciplinar, na prática costuma cometer e que é passível de nulidade? Na sua vida prática, o que você vê mais comum por aí? Olha, nulidade que eu vejo, até porque tem um princípio, né? Me perdoe-me aqui pela pronúncia macarrônica, né? Mas o princípio do pas de nullité sans grief, né? Que é não há nulidade sem prejuízo. E esse princípio é aplicado muito na seara administrativa, no âmbito dos processos administrativos disciplinares. Mas, na prática, o que eu vejo muito que dá ensejo à nulidade é a violação da ampla defesa do contraditório. Vou te explicar um exemplo rapidinho aqui. Uma diretora de escola estadual, certo? Do município X, ela mora no município X. Existe um procedimento regulado por uma resolução ou portaria, salvo engano, da Secretaria de Educação, que fala sobre as formas de, vamos dizer assim, que revogação do ato concessivo da designação de diretor. Serve para quê? Para quem é professor de escola e é designado, aí é uma função de confiança, diretor de escola. Então, só para o público entender, tem o diretor de escola concursado e tem o diretor de escola
que é o professor designado. Então ele tem uma gratificação, uma função gratificada. Pois bem, existe um procedimento, né, para que cesse essa designação, essa nomeação, por, vamos dizer assim, má conduta do diretor. Ok. Você abre um procedimento administrativo, é como se fosse uma espécie de PAD, tá? Você abre um procedimento administrativo e você assegura o contraditório e ampla defesa. Ok? Tudo bem. Nós fizemos a defesa dessa diretora no âmbito do, entre aspas, PAD, e foi o seguinte, Michael, protocolamos a defesa, acho que, salvo engano, depois das 17 horas. Não havia mais expediente administrativo. Isso aqui foi uma loucura. Protocolamos mandamos por e-mail, era tudo por e-mail. Depois eles encartavam lá no SEI. O expediente era das 8 da manhã às 5 da tarde, naquela unidade. 8h05 da manhã do outro dia, havia decisão cassando a designação. Ou seja, o contraditório, ampla defesa, foi meramente formal. É importante, isso aqui é atenção, viu? Atenção, vocês estão ouvindo aqui. É importante que qualquer pessoa que vá julgar a outra tenha interesse em ouvir ou ler a manifestação da pessoa e considerar aquilo na sua decisão. Agora, veja bem, se o expediente terminou às 17 e eles não analisaram nas 17, a decisão já estava pronta. Eu abri o expediente 5 minutos depois, 6, 7 minutos, nós recebemos um e-mail, no e-mail do escritório, recebemos a decisão. Impetramos um mandado de segurança alegando violação do direito de defesa, da ampla defesa. Ora, aqui, né, a defesa não tem que ser só pro forma. Isso aqui é só um rito, já está tudo certo, nós vamos cassar a designação, nós vamos revogar a designação. Né? Então, pouco importa do que você trouxe de argumentos. Que essa ficou a impressão. Então, a ampla defesa precisa ser efetiva. Entramos. Mandado de segurança liminar, pau. Juiz não deu a liminar. A juíza, titular da vara, não concedeu a liminar. Sentença. Eu até fiz um quadro na minha petição dizendo o horário em que foi enviada a defesa e o horário que nós recebemos a decisão 5 minutos após o expediente. Né? Aliás, após o início do expediente. No outro dia, no dia seguinte. Então, assim, eu fiz um quadro, coloquei os horários, inclusive. Falei que ali houve uma violação claríssima da ampla defesa e do contraditório. Por quê? Porque os argumentos sequer foram analisados. E quando você via a decisão tinha 2 parágrafos, ela sequer mencionava os nossos argumentos, mesmo que para refutá-los. E aí o juiz considerou uma violação do princípio da ampla defesa e anulou o ato administrativo de revogação da designação, entendendo dessa forma. Lógico, a Procuradoria do Estado de São Paulo recorreu da decisão, ela interpôs um recurso de apelação e também tem a remessa necessária, o exame voluntário, por conta do mandado de segurança, e agora está lá para nós fazermos apresentarmos as contrarrazões do recurso de apelação. Esperamos que o tribunal faça o certo e considere que ali houve a violação. Aí você tem 2 níveis de violação. Você tem a violação onde a ampla defesa não é respeitada, nem no aspecto formal, e você tem a violação da ampla defesa também no aspecto material. Por isso, cara, é realmente muito importante. Isso aqui eu chamo a atenção. É imprescindível que isso aqui não é ladainha da defesa, igual eu já ouvi gente falando. É muito importante que um julgador, seja uma comissão processante que vai analisar a conduta de alguém, seja o judiciário ou qualquer instância julgadora, que
eles efetivamente tenham vontade de ler a defesa e não tô dizendo que tem que acolhê-la, mas tem que lê-la e sobre ela se manifestar e respeitar. A ampla defesa efetiva, contraditória tem que ser substancial, a ampla defesa tem que ser substancial. Não pode ser mais um mero ato formal. Nessa minha militância em processos administrativos disciplinares, eu também tenho histórias assim a passar o dia inteiro contando, e muitas delas, né, a resposta positiva veio do Poder Judiciário, porque no âmbito administrativo a gente às vezes não consegue. E aí eu, pegando o gancho, cito o exemplo de uma outra questão que estou enfrentando no momento, que também é atual, e que eu tive um servidor que praticou uma conduta que, ao meu ver, não é nada também de outro mundo. Mas ele está em estágio probatório. A gente sabe que estágio probatório, né, a estabilidade dele não existe. E estão querendo reprovar ele no estágio probatório. Ele cometeu uma conduta que não era nada de outro mundo. Mas, na verdade, ele não é o queridinho do chefe, do ambiente, né? Então, nada do mundo. Perfeito. Só que ele começou a viver uma pressão no ambiente de trabalho e ele entrou em surto no ambiente de trabalho. Cara, entrou em surto, foi imobilizado, colocaram ele numa maca e internaram ele numa clínica psiquiátrica por muitos dias. Ficou mais de mês. Mais de mês. Foi medicado, voltou ao ambiente de trabalho outra pessoa e descobriu que ele tinha uma doença. Ele tem realmente uma doença que ninguém nunca detectou. Mas agora, com remédio, está medicado, está controlado. Depois, quando ele voltou, abriram o disciplinar dele para poder demitir ele. E eu pedi para instaurar um incidente de insanidade para que se verificasse naquele momento do que ele está sendo acusado, ele tinha, né, condições de entender a conduta dele, se é que ele realizou aquilo, porque até mesmo isso também entra no mérito. Indeferiram o meu pedido sob o argumento seguinte: ele foi internado dentro da repartição pública, pegaram ele e levaram para a clínica. Né? Ele entrou em surto. Que o surto dele não se deu durante a prática do ato, mas sim depois. E que por conta disso, não cabe verificar a insanidade dele naquele momento. Pois bem. Aí eu fiquei pensando, primeiro que a comissão processante, onde ali aparentemente nem todos são advogados, também não são médicos, entenderam que cabe a eles dizer o diagnóstico, né, da saúde mental do servidor. Bem como eles marcaram uma ordem cronológica, não tem lugar nenhum. Se a pessoa não entra em surto no momento do ato, a insanidade dela tá perfeita. Bom, vou ter que levar isso pro judiciário, né? Porque não vai ter jeito. Mas uma outra questão aqui, ainda falando disso, estamos caminhando aqui para a reta final, que o nosso tempo está acabando, mas tem um assunto importante, que apesar das oscilações das decisões do Supremo Tribunal Federal, nós temos uma pena administrativa de cassação de aposentadoria, e que é muito controvertida. Por quê? Para aqueles que estão escutando e não conhecem, o que acontece aqui no âmbito administrativo? Imagine vocês um servidor que causou uma falta funcional grave que cabe demissão. Após a apuração, constatou que ele realmente ocasionou essa falta grave e ele foi demitido. Só que do dia da falta grave ao dia que ele foi demitido, ele se aposentou no caminho. A demissão meio que se perdeu o objeto. Por quê? Porque ele já não tem mais vínculo com a administração. Ou então ele até tem vínculo com a administração, mas ele já preenche os requisitos para se aposentar. A punição dele não é só a demissão, caçam-se a aposentadoria dele. Só que ele é um servidor que contribuiu para a Previdência durante 35 anos. Caça-se a aposentadoria dele e não devolve para ele os 35 anos de contribuição. E aí sim nasceu o debate, mas isso não seria enriquecimento ilícito do Estado? O Estado, por sua vez, argumenta o seguinte: olha, se a gente não puder caçar a aposentadoria de alguém que preenche os requisitos para se aposentar, a pessoa, a partir desse momento, pode cometer qualquer falta funcional que não tem mais medida para puni-lo. Porque qualquer coisa que a gente fizer, ele está aposentado. Então a pessoa, quando preenche os requisitos para se aposentar, ele pode cometer uma falta grave, ou às vésperas de preencher os requisitos. Então você chegou nesse debate. Até onde vai o poder da administração de caçar uma aposentadoria e se enriquecer ilicitamente de 35 anos de contribuição, já que ela não vai devolver, e até onde vai o direito do Estado de punir alguém após ele preencher os direitos para se aposentar. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Marcelo, já que esse é um debate bem acalorado no âmbito prático. Bom, vamos lá, né? Eu acho que uma vez que o servidor ele preenche os requisitos para
para aposentadoria, ele está lá, continua de administração, recebendo abono de permanência, aquilo é um direito adquirido. Ah, mas não existe direito adquirido a regime jurídico, o Supremo já decidiu, etc. Mas aqui nós estamos falando também de direito previdenciário público, né? Nós não estamos necessariamente falando de direito administrativo. Então, ele tem os requisitos, ele tempus resti acto, ele tem o direito de aposentar com as regras, inclusive sobre as regras que estão regendo a época do preenchimento dos requisitos. Esse é um ponto. Então, assim, na minha opinião, eu acho que ele deveria, sim, poder aposentar. É só você pode demiti-lo, mas ele se aposenta. Não sei, mas se isso seria necessariamente possível, seria incongruente. Mas eu acho muito ruim ter uma situação em que a pessoa preenche os requisitos para aposentar e depois não aposenta, certo? Tem uma outra situação também, que essa aqui é interessante. O servidor pratica uma falta funcional, ok? E vamos imaginar que ela só é descoberta depois de um certo tempo, mas ainda está dentro do lapso prescricional do direito de punidade de administração. E aí se instala um PAD, então a pessoa é demitida. Aí você caça, ela aposenta. Aí você caça a aposentadoria dela. Então, porque a falta foi cometida antes. E aí se questiona se essa cassação de aposentadoria seria ou não constitucional ou inconstitucional, etc. Então, eu tenho a minha opinião de que se a pessoa já preencheu os requisitos e ela tinha o direito de se aposentar, ela tem esse direito adquirido, então você não demite ela. Mas também tem um outro argumento que eu não sei, eu ouvi você falando, eu pensei aqui na possibilidade da pessoa levar esse tempo para o regime geral de previdência social, por meio das compensações financeiras, etc. Então, você usaria esse tempo no RGPS para daí aposentar ali. É claro, né? A depender da situação, que depois da reforma bagunçou tudo, mas a depender da situação, você estaria, mesmo assim, tomando um prejuízo. Por quê? Porque se você tem um salário de, um exemplo, 30 mil reais e você ainda for um daqueles sortudos que vai poder aposentar com o integral, não com o teto do RGPS, você estaria tendo um prejuízo muito grande, porque se você levar esse tempo para o regime geral de previdência social, você vai estar limitado ao teto de 8 mil reais hoje. Então isso é um prejuízo muito grande. Bem observado, viu? Mas para não me alongar muito, eu vou entrar num tema muito espinhoso para o gestor público, e que é um tema que geraria uma entrevista inteira, e que isso vai ficar para outro momento, mas eu queria só ouvir sua opinião. Licitações e contratos administrativos. Pois bem, falando de licitações e contratos administrativos, nós temos, como naturalmente tem que ter, o controle do Tribunal de Contas sobre as contratações públicas. O que acontece na prática? Muitas vezes, os tribunais de contas, com base numa ideia de controle de eficiência, controle de economicidade, ele vai um pouco além da formalidade de que as licitações precisam ostentar, e ela vai no mérito da decisão do administrador público, e nasce todo aquele debate até onde o Tribunal de Contas pode tomar decisões no lugar do administrador público, e isso não seria violar a discricionariedade do administrador público, e nós temos esses debates. Pois bem, qual a orientação, Marcelo, você, dentro da tua experiência, você daria para o gestor público que quer inovar ou então quer tomar uma decisão rápida para diminuir os prejuízos, e aí ele acaba, né, assumindo riscos no momento em que o controle externo ele vier a acontecer? Qual que é a orientação que se dá para o gestor público que se vê numa situação dessa de querer inovar ou querer tomar decisão rápida? Ligado, claro, ao controle exercido pelo Tribunal de Contas. Olha, eu acho que o meu conselho é que ele inove. Então, é que ele inove, e se precisar tomar uma decisão rápida,
ele toma. É claro, né, o gestor público precisa ser cauteloso. Então, quando eu falo inovar, entende-se que dentro da regra do jogo, ele possa adotar a opção que ele entender que melhor atende ali os critérios que ele tem de boa gestão, ou mesmo para fins de atendimento do programa que ele foi eleito para cumprir. E aí, assim, né, algumas coisas são extremamente importantes que eu acho que o gestor precisa saber para evitar alguns tipos de responsabilização. E somente quem trabalha... Eu trabalho com o Tribunal de Contas, né? Quem trabalha mais com o Tribunal de Contas conhece esses procedimentos. Então, vamos lá. O primeiro deles é o seguinte... É lógico, o Tribunal de Contas não é a instância consultiva do Executivo, porque isso cabe com exclusividade à Procuradoria. Por isso é importante você ter uma Procuradoria forte, uma Procuradoria com servidores bons no que fazem, servidores competentes, profissionais. Então, para isso, os procuradores precisam ter boas condições de trabalho, né? Enfim, para atrair pessoas, ótimos profissionais, vamos dizer assim, para aquele município, o estado, união, que seja. E assim, uma ferramenta interessante, voltando à ferramenta, é a consulta ao Tribunal de Contas. Só que assim, o procedimento de consulta ao Tribunal de Contas, fica muito difícil você submeter um caso concreto ao Tribunal de Contas. Ele não vai acolher a consulta. E também você já gera uma incompatibilidade com a ideia de tomada de decisão rápida. Sim. Mas no estado de São Paulo, o Estado Tribunal de Contas não responde rápido. Não, no caso seria mais de inovação mesmo, né? Inovação, claro. Mas aí depois eu vou falar rapidamente da tomada de decisão rápida. Então, esse instrumento ele é interessante se ele for usado com sabedoria. Mas, evidentemente, você não vai poder submeter um caso concreto ao Tribunal de Contas, porque a instância consultiva do Executivo é o órgão da advocacia pública local ali, enfim, do Executivo. E agora, quando ele precisa tomar uma decisão rápida, tem que sempre lembrar o seguinte: o gestor, ele precisa agir e ele tem que agir. Então ele vai agir. E ele tem sempre que lembrar da LINDB. A LINDB, depois que você teve aquelas alterações que trouxeram normas de interpretação da legislação voltada para o direito público, ela estabeleceu, por exemplo, que a responsabilização dos gestores deve levar em consideração uma série de fatores. Um deles pode ser esse aí, de que o prefeito precisava tomar uma decisão naquele momento, ele precisava contratar, por exemplo, por dispensa, uma situação muito complicada, que o tribunal deve levar em consideração aquilo. Ou ele faz aquilo, ou a cidade vem abaixo, um exemplo. Né? Isso nós estivemos falando do gestor municipal. Então, cabe a ele ter uma procuradoria forte ou um bom advogado para explicar isso para o Tribunal de Contas, porque às vezes a responsabilização, a decisão é rápida, mas o processo de responsabilização vem quando o prefeito nem mais está no cargo. E essa é uma reclamação, Michael, eu converso com muitos prefeitos, até mesmo porque para oferecer aí, para falar do meu trabalho, etc., né, falar o que eu faço, advogo também para alguns prefeitos e ex-prefeitos, e o que eles falam é exatamente isso. Fala, poxa, eu pratiquei esse ato, essa conta minha aqui. Teve um caso de um gestor de uma autarquia de previdenciária. Pô, esse caso meu aqui, esse caso é um julgamento no Tribunal de Contas de uma conta que ele nem jamais era gestor. Aí fica difícil até mesmo dele acessar a documentação que ele precisa para justificar o ato dele. Então, tomar decisão rápida. Aí essa responsabilização vem daqui muito tempo. O cara nem mais está na administração, tem que contratar advogado do bolso dele. Claro, tem casos que a legislação prevê que ele poderia ser em tese defendido pelo órgão da advocacia pública. Em alguns lugares, eu não sei se no Guarujá tem essa
essa disposição, mas, por exemplo, no Senado nós temos essa disposição. No regulamento administrativo do Senado Federal, nós temos a disposição da possibilidade do ex-gestor, do ex-parlamentar ser defendido também pela advocacia do Senado Federal, né? Tem essa possibilidade aí. Entendi, perfeito. Vamos aqui caminhar para a última pergunta. Nosso tempo aqui acabou se esgotando. Sabe que o bate-papo ele é bom e aí o tempo a gente nem vai passando. Mas nós estamos vivendo um momento de reforma tributária. E aí que eu te pergunto, diante dessa reforma que nós vamos enfrentar agora, estamos enfrentando porque já entrou em vigência, boa parte dela, né? Essa reforma tributária, quais são os riscos que você enxerga para o gestor público nos próximos 2 anos aí? E qual que é a atenção que você acha que a gente merece dar para essa situação? Olha, o risco para o gestor, no caso da reforma, é um problema que ele terá possivelmente com o Tribunal de Contas, certo? Eu vou citar um exemplo recente de Piracicaba, município, vou dar até o nome. Precisou se fazer uma atualização da planta genérica de valores. E por quê? Porque hoje você tem um tributo, aliás, você terá um tributo aí com a reforma que vai incidir sobre as operações imobiliárias, certo? E você precisa fazer essa atualização, porque já fazia 10 anos, inclusive, que a planta genérica não atualizava, com o Tribunal de Contas dando recomendações de que se atualize a planta genérica de valores. Porque a planta genérica de valores, para quem não sabe, ela tem lá o valor do metro quadrado do IPTU para fins de cálculo do valor venal, que é a base de cálculo do IPTU. Então, assim, é possível que o gestor venha a ser, entre aspas, responsabilizado em relação à questão de não adotar algum tipo de medida que seja necessário, por exemplo, a correção de tributos com base na ideia de responsabilidade fiscal sob uma ótica da Receita, artigo 11 lá da LRF, e ele ter uma conta aprovada com alguma recomendação do Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas... depois ele não adota a recomendação, o Tribunal de Contas vem e reprova as contas dele. Também nós sabemos que cabe à Câmara, né, fazer o julgamento político das contas do prefeito, isso no âmbito municipal, né? E o parecer pode ser derrubado por 2/3 dos membros da Câmara. Mas aí também ficaria ao talante da Câmara. Então o prefeito precisaria ter uma base lá segura, porque para você ter 2/3 de uma Câmara não é tão simples. Normalmente o chefe do Poder Executivo consegue uma maioria ali, mais ou menos uniforme, mas 2/3 é complicado de ter. Então, assim, tem essa questão. E assim, também eu ainda não sei, nós vamos precisar... existem os estudos de análise de impacto orçamentário, mas me parece que, até porque eu já vi reclamações nesse sentido, de que haverá perda de arrecadação para o ente. E a perda de arrecadação para o ente é ruim, porque pode ser que venha a faltar receita para que o município venha a prestar aqueles serviços da competência constitucional dele, né? Acho que é isso. Perfeito, Marcelo. Pô, obrigado aqui pela sua presença. Infelizmente chegamos no fim. Por mim eu ficava nesse debate aqui por aproximadamente mais 5 horas aí, porque tínhamos muita coisa para falar sobre Brasília, sobre o direito público, sobre garantias do gestor público, sobre a mão pesada do gestor público às vezes, né, perante o administrado, mas tudo isso vai ficar para um outro momento, porque realmente nosso tempo acabou, mas eu agradeço você ter compartilhado aqui o seu momento conosco, com quem está assistindo, ter trazido a sua experiência para esse canal, que, aliás, você que está assistindo, peço, se você não se inscreveu, se inscreva. Muitas entrevistas você vai encontrar nesse canal aqui, nós debatendo sobre os bastidores de Brasília, sobre os bastidores do poder público, sobre o gestor público, sobre a administração pública, sobre desequilíbrios, equilíbrios, pouco importa. Então, peço que você se inscreva, curta esse vídeo, porque curtindo esse vídeo, você consegue fazer que nós tenhamos condições de dar continuidade a esse trabalho.
as minhas redes sociais, as redes sociais do Marcelo estão na descrição do vídeo aqui. Deixo para vocês também. E é isso, Marcelo. Tem alguma última coisa que você gostaria de falar, que você quer trazer aqui de alguma maneira? Marco, eu gostaria de agradecer, tá, pela gentileza em me receber aqui. Fico à disposição para voltar outras vezes, se você assim quiser. Bom, eu gostaria de fechar com uma reflexão no seguinte sentido. Nós falamos muito aqui da necessidade de respeito às instâncias que são legítimas para tomar determinadas decisões. E é importante que o nosso telespectador compreenda que nem sempre a melhor decisão é aquela que vem do judiciário. E o judiciário, ele não pode dar a palavra final definitiva. Ele pode dar a palavra final provisória, que é a ideia de diálogos institucionais. Mas é importante que se saiba, não é porque os juízes passam em concursos públicos e esses concursos públicos são muito difíceis, nós sabemos, que eles têm aí eles têm a capacidade de tomar uma decisão sobre uma política pública que será uma decisão melhor, grosso modo, que uma decisão que é tomada pelo poder Executivo ou mesmo pelo Poder Legislativo. É muito importante respeitar a legitimidade das instâncias decisórias. Perfeito. Perfeitas colocações. Penso muito parecido com você. Até mesmo pela pergunta que eu fiz, às vezes a gente se depara com a atuação do Poder Judiciário, a gente percebe que, principalmente alguns outros órgãos, que a última instância está virando única instância. E às vezes a gente fica sem ferramentas para poder agir, às vezes a gente leva para o próprio Poder Judiciário questionamento sobre as decisões do Judiciário e às vezes a gente consegue se fazer entendido, outras não. Mas até mesmo o Poder Judiciário, eu entendo que o crescimento dele como instituição exige que o debate sempre esteja na mesa e é isso que nós estamos fazendo aqui de maneira respeitosa. Mais uma vez eu agradeço, mais uma vez eu convido você a se inscrever aqui, curtir esse vídeo e se preparem para próximas entrevistas. Marcelo, obrigado por tudo, viu? Me despeço aqui de você. Obrigado. E até a próxima, viu, Marcelo? Forte abraço, meu amigo.